Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E o início dessa década de 2020 ela foi bem conturbada, a gente se acostumou com uma recuperação muito forte dos mercados. Os ativos financeiros, eles estavam sendo negociados a patamares insanos, cara. Empresas sendo negociadas por múltiplos de preço sobre lucro mais de 10 mil vezes. Foi uma parada maluca e a gente acabou se acostumando com esse ambiente, né? O mercado, ele caiu muito em 2020 e do nada ele se recuperou muito fortemente. As ações atingiram um novo pico e o grande problema é que isso foi alimentado por uma taxa de juros extremamente baixa, dinheiro de graça para todo mundo, os cheques de estímulos nos Estados Unidos, o Auxílio Brasil e também aqui no Reino Unido foram muitos estímulos, muito dinheiro que foi criado e isso claramente estimula novos entrantes no mercado, né? Tem muito dinheiro sobrando na economia. Essas pessoas, por conta da baixa taxa de juros, elas precisam se arriscar para conseguir rentabilidades. E a gente viu coisas insanas no mercado financeiro. Short squeeze, ações batendo picos máximos. Então, essa década de 2020 ela começou bem conturbada. E isso pode criar um pensamento errado na cabeça dos investidores. Principalmente no Brasil, a grande maioria dos investidores de renda variável, eles começaram no mercado nessa leva da década de 2020. Se a gente olhar o gráfico de crescimento do número de investidores, é absurdo, é insano. Então, grande parte dos investidores não viveu outros tempos no mercado financeiro, né? E aí ele olha aquela rápida recuperação dos mercados, ele tá vendo essa queda agora no mercado financeiro, ele fala, pô, eu acho que vai voltar como voltou durante a pandemia. Talvez isso não aconteça, talvez demore 2, 3, 5, 10 anos, a gente não sabe. O problema é que a gente tá se acostumando com os mercados voltarem cada vez mais rápido. Antes da gente continuar, eu quero te pedir uma coisa antes que você esqueça. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, eu tenho essa meta de monetização aqui e eu preciso que você curta esse vídeo e seja um inscrito para que eu atinja essa meta. Então, curte aí, se inscreve aí, é de graça. E para você entender o quão é importante a gente ser cauteloso nesse momento, eu peguei aqui alguns dados históricos das bolsas mundiais, né? O Brasil, ele teve literalmente uma década perdida, onde o Ibovespa, ele não se valorizou nada. Se a gente pegar do pico do mercado acionário brasileiro em 2008, pré-crise financeira global, ele foi zerar as suas perdas somente em 2018, 10 anos. Enquanto o mundo todo cresceu muito, né? O Brasil, ele ficou de fora dessa alta por problemas internos, né? Problemas internos que a gente já conhece. E um movimento muito importante que aconteceu no mercado de ações nessa década de 2020 foi o fácil acesso para acessar mercados internacionais. Porém, isso pode também ser perigoso. A gente precisa ser cauteloso em acessar mercados internacionais. De 1991 a 2009, o índice do mercado japonês, ele estava em tendência de queda. É isso mesmo que eu falei, foi uma tendência de queda de muitos e muitos anos. Mas isso é por conta de condições específicas do mercado japonês, né? A bolha que foi criada ali na década de 80. Então foi uma parada insana no Japão. E o mercado americano, ele também já passou por isso no passado. Ele já ficou em tendência de queda de 1968 até 1982. Depois, numa outra crise, a bolha das empresas de internet, o mercado caiu de 2000 a 2003. E aí, depois da crise financeira global de 2008, os mercados se recuperaram rapidamente porque muitos estímulos começaram a ser feitos, taxa de juros em praticamente zero no mundo todo. Então isso estimula as pessoas entrarem no mercado de ações. E agora, com esse aumento de taxa de juros, talvez os bancos centrais agora que eles já viram quais são as consequências de abaixar a taxa de juros para zero, talvez demore muito tempo para eles voltarem para a taxa de juros nesse patamar. Eles viram as consequências desse tipo de política monetária, né? Isso pode criar novas ondas de inflação. Então a gente literalmente não sabe qual vai ser o movimento de taxa de juros para os próximos 10, 20 anos, né? É muito difícil a gente saber como que o mercado, como que os bancos centrais eles vão lidar com isso tudo. E é justamente essa pergunta de $1 bilhão, né? 1 bilhão, como eu falei para vocês, porque quem souber o que os banqueiros centrais vão fazer, qual vai ser a política monetária que eles vão adotar, vai conseguir fazer muito dinheiro no mercado financeiro. Então é extremamente importante, principalmente para os investidores novatos, ficarem fora de empresas especulativas, porque esse momento já passou. Esse barco já passou. É difícil você olhar para uma
na Via Varejo agora e falar, poxa, eu vou investir nisso aqui porque é um bom negócio, pode subir muito. Pode subir muito, cara, mas olha o risco que está envolvido no negócio, né? A dívida que a empresa tem com uma taxa de juros de 13,75% ao ano. Uma empresa que não estava muito bem das pernas. Então, a gente tem que ser muito mais cauteloso quanto aos movimentos que a gente vai fazer na nossa carteira de investimentos. Eu citei Via Varejo aqui, mas são inúmeras empresas. Oi, IRB, Magazine Luiza. É muito difícil a gente especular nessas empresas hoje em dia, né? Com essa taxa de juros no patamar que tá. E é importante a gente olhar para o movimento que os grandes investidores estão fazendo, né? Como, por exemplo, o Warren Buffett. O Buffett, ele tem 75% do patrimônio da Berkshire Hathaway em 5 empresas, apenas 5 empresas. E vocês estão ligados ao tamanho da Berkshire, né? Ela é gigantesca. Ou, melhor, 50% do patrimônio da Berkshire em apenas 2 empresas, Apple e Bank of America. O Buffett, ele tem essas posições há muito tempo, Apple e Bank of America há muito tempo mesmo, e ao longo do tempo ele só vem aumentando participação. Empresas sólidas, geradoras de caixa, é o negócio que sempre foi, né? Na verdade, essa era de juros baixos do passado, ela estimulava as pessoas a investir em startups, pagar múltiplos sobre receita, né? Uma parada que nem dava lucro ainda. Então, essa onda já passou e a gente viu que, de fato, o que importa no final do dia, em momentos de crise, de dificuldade, são empresas geradoras de caixa como essas duas, né? Apple e Bank of America. E também os movimentos que o Buffett vem fazendo ao longo dos últimos anos sinalizam uma tendência para o futuro. Eu gosto muito das empresas de óleo e gás. Eu acho que essas empresas, elas só têm a ganhar no cenário aí que eu tô imaginando no futuro. E o Buffett, ele vem investindo pesado no setor, né? Ele tem participações relevantes em Chevron e Ocidental Petróleo, então são duas grandes petrolíferas. E por que que eu vejo esse movimento muito bem feito? Primeiro, assista esse vídeo de petróleo. Depois desse vídeo aqui, obviamente, vai lá, porque eu explico muita coisa sobre petróleo. E também esse novo embargo que vai acontecer a partir de fevereiro de 2023, né? Onde o Ocidente não vai mais comprar petróleo russo. O que vai acontecer? Vai forçar as empresas de óleo e gás do Ocidente a aumentar a sua produção. E quem são essas empresas? Ocidental Petroleum, Chevron, ExxonMobil, Shell. Então são diversas empresas que só têm a ganhar com esse aumento de produção e com uma tendência de preços do petróleo um pouco mais elevado, em um patamar um pouco mais elevado do que foi no passado. Então por isso eu vejo o setor de óleo e gás um movimento muito bem feito do Buffett, que eu também tenho na minha carteira. E também a nova posição do Buffett na empresa de semicondutor de Taiwan, né? Apesar dos riscos envolvendo Taiwan por conta de uma possível invasão da China, o Buffett vê isso como um bom investimento. E eu também vejo porque eu não acredito que a China, ela, por mais que ela invada Taiwan, ela vai destruir a empresa de semicondutores, porque é a joia de Taiwan. Essa empresa, ela vale muito dinheiro e ela é um player muito importante para praticamente o mundo todo. Então, por mais que tenha uma invasão, essa empresa, ela vai continuar produzindo muito semicondutor. E eu vejo isso só com bons olhos, porque a demanda por produtos cada vez mais tecnológicos vai, consequentemente, alimentar uma maior produção de semicondutores, e essa empresa só tem a ganhar. Então eu também vejo essa posição do Buffett muito bem feita. E isso também acaba com aquela velha máxima de não, essa empresa está extremamente cara, já passou o tempo de investir nela. Pô, se o Warren Buffett investiu na empresa, se ele acha que ela está sendo negociada a um preço justo, quem sou eu para falar que ela não tá? E também os novos aportes do Buffett me deixou muito intrigado, e eu vou ser sincero com vocês que eu não conheço essas empresas. LPX, RH, CE, eu não conheço. Eu abri rapidamente ali o Google Finance e vi o crescimento de receita e de lucro dessas empresas. As três apresentam receita e lucro crescentes, então eu vou me aprofundar melhor nessas empresas, né? Pô, se o Buffett tá vendo alguma coisa, sinal que alguma coisa tem aí, né? Eu não tô falando de copiar a carteira do Buffett aqui, eu tô falando da gente olhar porque ele tá fazendo, afinal de contas, ele é o Warren Buffett, e tentar ver se isso cabe dentro da minha tese de investimento, se eu acho que esse setor, se essas empresas vão ser bem-sucedidas no futuro. Afinal de contas, quantas empresas não tem nos Estados Unidos? Sei lá, umas 5 mil listadas na Bolsa de Valor? Como que a gente vai conseguir fazer um filtro para encontrar novas empresas? Cara, é praticamente impossível. Então, você olhar para o que grandes investidores estão fazendo, pode servir como um filtro inicial para você aprofundar a sua análise. Então, eu vou estudar essas empresas aqui. Por que que eu falo constantemente do mercado americano e falo pouco do mercado brasileiro? Não é que eu não gosto do mercado brasileiro, é que o Brasil ele tem muitos problemas internos. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, enquanto o mundo cresce
cresceu pós-crise financeira global de 2008, né? Logicamente que os mercados caíram por um tempo, mas depois, quando subiu e muito, cara. As empresas ganharam muito valor de mercado durante essa última década. Foi um crescimento insano, enquanto o Brasil ele ficou parado. O Brasil ele foi começar a subir o mercado acionário em 2016. Então pega 2016, 17, 18, 19, 20. Praticamente 4 anos de alta, enquanto o mundo cresceu 10. Percebe que o Brasil, apesar de ser um mercado extremamente barato, ele tem muitos problemas internos que atrapalham o seu próprio crescimento. Então por isso que eu falo constantemente aqui de Estados Unidos. Mas não significa que eu não invista no Brasil. Eu invisto no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Reino Unido porque eu moro aqui, eu consigo conhecer as empresas mais profundamente do que quem não mora. Então eu tenho essa vantagem. E eu sei que é difícil a gente ignorar essas empresas que praticamente estão dançando na nossa cara, né? Via Varejo, extremamente barata. Oi, custa muito pouco a ação dela. Magazine Luiza já foi uma empresa que teve muito valor de mercado, mas a gente não sabe se ela vai voltar a ter. IRB, tanto que a IRB caiu e agora que ela apresentou lucro, ela subiu muito, né? Eu acho que já caiu de novo. Eu sei que é difícil a gente ignorar essas empresas, mas quando eu começo a olhar porque eu já aprendi com livros, o que eu aprendi no mercado financeiro investindo e o que grandes investidores estão fazendo, a gente vê que grande parte do portfólio desses investidores estão em negócios sólidos, fortes, geradores de caixa, né? Obviamente, eles também especulam no mercado. Eles compram empresas menores que não têm uma previsibilidade de lucro muito grande, mas é uma parte muito pequena do seu patrimônio. E não significa que você investir em grandes empresas que você vai deixar de ter uma grande rentabilidade. Um dos maiores retornos do Buffett, se não o maior retorno, foi nas ações de Apple. E se você acha que o Buffett ele comprou Apple em 2002, você está completamente errado. Ele começou a investir em Apple em 2016 e foi um dos maiores retornos que ele já teve. Às vezes, você investir em negócios consolidados, mesmo que eles sejam grandes negócios com grande valor de mercado, eles ainda podem crescer muito. Então, nesse momento sombrio, nesse momento de incerteza, onde a gente não sabe qual vai ser a próxima tendência de política monetária, precisamos ser cautelosos e não perder dinheiro no mercado financeiro, né? Eu acho que esse tempo de especulação no mercado passou, talvez demore anos para o mercado voltar novamente ao que era. E antes da gente finalizar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, eu tenho essa meta de monetização aqui e eu só vou conseguir alcançar essa meta se você curtir, aí meu vídeo vai chegar para mais pessoas e se você se inscrever também, porque inscritos é um dos requisitos. Então curte aí e se inscreve no canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até mais.